Irmãos e irmãs, paz e bem, quero começar esse momento de reflexão com uma oração do livro de oração comum do Locke, da página 133, que nos diz assim: que o Deus da esperança nos encha de completa alegria e paz na fé, para que transbordemos de esperança pela força do Espírito Santo. Amém. E é uma alegria muito grande e uma satisfação maior ainda em poder estar conversando com vocês na preparação para o nosso concílio. Estamos nessa caminhada, graças a Deus, e no momento que estamos vivenciando o isolamento e o distanciamento social por causa da Covid-19, porém nós temos, felizmente, esta tecnologia, a ferramenta que nos aproxima e nos mantém juntos, além das nossas orações. Esse ano o concílio será virtual e traz um tema bem oportuno e pertinente diante dos desafios que encontramos enquanto povo de Deus. O 34º Concílio da Diocese Anglicana do Recife traz como tema espiritualidade e coragem para ser testemunhas de um novo tempo, de acordo com o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7, que nos diz: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sabedoria. Nós trazemos a nossa reflexão para o dia de hoje e para nos auxiliar nesse tema, também de acordo com a Bíblia, que é a nossa vivência, que procuramos viver na prática do Evangelho, a espiritualidade e coragem para ser testemunhas na proclamação de Jesus e das boas notícias do Reino. O nosso Mestre e nosso irmão Jesus Cristo nos deixou o exemplo maior de espiritualidade, encarnada no próprio amor de Deus pela humanidade. E o nosso compromisso, enquanto cristãos e cristãs, não pode fugir desse princípio de amor. Além de Jesus Cristo, o exemplo dos primeiros cristãos e cristãs, discípulos e discípulas das primeiras comunidades que viviam a espiritualidade baseadas na devoção para com as coisas concernentes ao reino de Deus e uma vida de ações e práticas de muita doação e de muito amor. Diretamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e, louvando a Deus, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Essa passagem está no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 42. E interessante que a gente pode observar que quanto mais crescia as perseguições, eles não paravam de adorar, eles não paravam de cultuar, e o reino de Deus era cada vez mais estabelecido, porque eles não fugiam da sua responsabilidade e do seu compromisso. Não podemos desassociar espiritualidade, evangelização das nossas ações diárias, seja na nossa relação com a nossa família, seja no templo, com o pessoal do trabalho, na vizinhança, nas práticas do amor e da justiça para com todas as pessoas. Nós estamos vivenciando tempos sombrios de retrocesso no cenário político do desgoverno que aí está, que não tem compromisso com as minorias sofredoras. Direitos dos trabalhadores e trabalhadoras que são tirados. Vidas estão sendo ceifadas drasticamente. Podemos citar das populações indígenas, do pessoal quilombola, LGBT,
Ultimamente cresceu muito os casos de preconceito racial, né, de discriminação, descaradamente e de uma forma muito cruel. Direitos conquistados há muitas décadas, com muito suor, com muitas lutas, perdão, e sangue, né, estão sendo violados em nome de Jesus Cristo, em nome de mártires, das primeiras comunidades cristãs, em apoio, em amor a essas pessoas que sofrem. A igreja precisa se posicionar. Você, precisa dar uma resposta para as pessoas. O tempo exige de nós esse compromisso. Nós somos as portadoras, as pessoas portadoras das boas notícias, das boas novas do reino de Deus. Há esperança para quem está desanimado, para quem vive desanimada. Há alegria para as pessoas tristes. Interessante que na caminhada da igreja sempre se levantaram, né? Deus sempre levantou pessoas como exemplos, como testemunhos para nos fortalecer e nos dar a esperança e trazer essa inspiração. Nós temos o exemplo de São Francisco de Assis, se referindo ao seu exemplo de amor, de partilha, de doação. Uma das suas orações, nós lemos e nos diz assim: quando o mundo estava ficando frio, tu levantaste o bem-aventurado Francisco, suportando no seu corpo as marcas do sofrimento de Jesus Cristo. Nós queremos citar nesta reflexão algumas pessoas, alguns exemplos que nos ajudam no fortalecimento da nossa caminhada. Queremos citar o exemplo da nossa irmã Dulce, né, que foi há pouco tempo canonizada pela Igreja Católica Romana, lá de Salvador, na Bahia. Desde muito cedo passou a acolher mendigos e doentes com a sua vocação e predileção pelas pessoas mais pobres e sofridas. Outra profetisa do nosso tempo, a nossa irmã Dorothy, uma freira que foi assassinada aos 73 anos, vivia lá no Pará. Isso foi em 2005, em defesa da reforma agrária. Era a luta dela. Chico Mendes, né? Todas as pessoas, a maioria das pessoas conhecem essa história, que ele foi assassinado em 1988, lutou pela preservação da floresta e das seringueiras nativas, lá na região da Bacia Amazônica. A vereadora Marielle, né, uma das vereadoras do Rio de Janeiro, a mulher negra, mãe solteira, foi assassinada aos 38 anos. Era uma feminista e que vivia em defesa dos direitos humanos e das causas LGBTI. E há outros personagens e lideranças que entregam suas vidas e entregaram suas vidas por amor ao reino de Deus. Proclamar as boas notícias de Jesus Cristo exige coragem e força. Não exige perfeição, né, nem máxima perfeição. Não é a pessoa ter muitos títulos acadêmicos, não. É um compromisso mesmo com as pessoas mais pobres, é um compromisso de lutar pela justiça, pela equidade. E principalmente por aquelas pessoas que a sociedade discrimina e que, infelizmente, algumas igrejas também excluem e condenam. Proclamar as boas novas é um compromisso com a terra, é um compromisso com o sagrado, é um compromisso com a nossa mãe natureza de uma forma global.
E o que nos impulsiona enquanto cristãos e cristãs é a certeza de que nós não caminhamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos e sozinhas nessa luta. É a convicção de contarmos com a inspiração e a ousadia do Santo Espírito de Deus, que nos dá coragem e poder para enfrentar as adversidades, as perseguições, os insultos, por amor ao reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, nos alegremos e regozijemo-nos, pois assim diz o Senhor Jesus Cristo, porque é grande o vosso galardão nos céus. Está lá em Mateus capítulo 5 e o versículo 12. E se nós formos observar outras passagens também da Bíblia Sagrada que nos ajudam nessa caminhada, no fortalecimento e no crescimento de sermos cada dia mais instrumentos do amor de Deus e de transformação. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58, lemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero encerrar esse momento com uma das orações do livro de oração comum, da página 336. É uma oração de pós-comunhão. E eu peço permissão para que a gente possa partilhar, já que estamos na partilha do pão e do pão espiritual, né? E a reflexão, e também porque nós comungamos dessa mesma esperança. Oremos. Deus de amor, nós te agradecemos por nos alimentares com o corpo e sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em ti depositamos nossa esperança e caminhamos ao encontro do futuro, com a certeza de que tudo pode ser diferente. Pedras serão tiradas do caminho, lágrimas desaparecerão e o medo terá fim. Toda pergunta terá resposta. A luz será mais forte que as trevas. A felicidade chegará para as pessoas tristes. A paz envolverá os corações oprimidos. A violência e o ódio não poderão resistir ao amor. As correntes da opressão serão quebradas. A palavra de Deus tornará belo todo o coração. E um novo mundo será possível. Eu creio. Nós cremos. Assim seja. Amém.